Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil. Que baita satisfação voltar a conversar com o Paulo de Godoy, Country Manager da Pure Storage. Ô Paulo, que bom a gente poder voltar a falar. Falamos no ano passado, em algum momento da pandemia, como os dias são iguais, eu nem lembro mais que mês foi, né? Mas que bom que a gente pode voltar a falar e tem coisas muito legais e interessantes para a gente contar hoje, não é isso? É isso mesmo, Xandó. Um prazer enorme estar aqui de novo com você. É uma satisfação dentro dessa loucura toda da pandemia, né? Eu brinco aí que parece aí o dia da marmota, né? A gente parece estar imerso numa repetição das coisas o tempo todo e estar aqui com você, conversando aí, já é uma alegria enorme. E é isso que você falou, tem um monte de coisas novas aí que a gente está trazendo aí para o mercado. Vamos É, falar sobre elas aí. com certeza. Ó, caso alguém seja um extraterrestre que chegou no planeta agora e nunca ouviu falar da Pure Storage, que é meio impossível não ter ouvido falar alguém do segmento de tecnologia, óbvio, muito brevemente, faz um histórico, uma pequena descrição do que é a empresa, que tem uma história bacana, uma história bonita, e aí depois a gente vai falar do que está acontecendo agora, que é também bem interessante. Combinado, Xandó. Nos últimos 10 anos, a gente andou fazendo muita coisa nova aí no mundo de infraestrutura de armazenamento de dados. A empresa apareceu dentro de um contexto, né, de trazer uma tecnologia flash, em que trouxe aí 10 vezes mais desempenho, 10 vezes menos espaço, 10 vezes menos energia, muito mais simplicidade e muito mais confiabilidade para os ambientes de armazenamento de dados. Mas nos 10 anos seguintes, a gente está querendo fazer muito mais coisa. Desde o começo, a questão do flash foi só um pretexto. Era uma coisa que trazia todas aí novas necessidades que o mundo de transformação digital precisava, mas a gente trouxe também um modelo de negócio que era muito diferente. A gente criou uma forma, né, da infraestrutura evoluir ao longo do tempo por um custo integrado com o contrato de suporte e manutenção, que no meu entendimento foi revolucionário. Isso trouxe aí redução, inclusive, de custos, né, de propriedade dos equipamentos, que a gente avalia né, que são custos menores do que 50% do que o mercado estava acostumado a pagar, e sem contar os problemas gigantes de evolução, de migrações que os fabricantes legados traziam para os nossos clientes. Então, além disso, já começou a refletir uma forma da empresa se posicionar para os clientes que reflete essa preocupação de o cliente ter uma experiência melhor na forma de se relacionar com a infraestrutura. É o que a gente depois foi evoluindo, porque a gente chamou de uma experiência moderna de dados. E isso, então, foi um pouco dessa história dos últimos 10 anos e que projeta aí muita coisa mais legal nos próximos 10 relacionados com esse tema. Eu tive aí a satisfação de acompanhar isso tudo acontecendo, sentado ali no camarote de uma certa forma, ou não, mas enfim. E muito bacana porque vocês inovaram completamente quando ninguém falava em flash, vocês vieram e você me falou agora que isso era um pretexto e ficou muito claro isso. Depois fizeram um sistema de armazenamento integrado com nuvem, que é tema de uma das últimas conversas que eu tive com você. Vou até colocar um atalho para esse papo fácil no canto da tela aqui. E agora, o mundo digitalizado intensamente mudou, né? Precisa de outras coisas, né? Então, o que é que o mundo digitalizado está precisando hoje que vocês estão se propondo a ajudar e a resolver? Tem novidade, aí que está a novidade, né? Tem um monte, viu, Xandó? De novo, né, nessa jornada que você descreveu, que a empresa passou, nesse tempo que você acompanhou aí na arquibancada, aí, torcendo para a gente, inclusive, a gente começou com toda essa questão da tecnologia. Então, a gente continua sendo hoje um player que traz inovação tecnológica. Eu sou o cara que traz geração de tendência, de inovações, e que, com isso, vai configurando toda uma proteção para o meu cliente dos investimentos que ele faz, porque isso vai estar aderente. Então, o Gartner, o IDC, hoje são grandes, né, garotos propagandas que eu tenho aí, dessa minha capacidade de geração de inovação e tecnologia. Essa evolução para a experiência do cliente com os dados também é autenticada, avaliada por um Net Promoter Score da vida, que mostra consistentemente nos últimos 10 anos
A capacidade que eu tenho tido de fazer a infraestrutura se apresentar da maneira mais simples, fácil, com um suporte, né, mais competente, previsível, ajudando o cliente a usar os recursos da maneira que ele precisa. E com a evolução disso, a gente também veio para o mundo da nuvem. A integração com a nuvem é um reflexo dessa experiência que a gente quer proporcionar para o cliente com a nossa infraestrutura. A nuvem, no final, ela é uma grande experiência que o usuário tem na forma de se relacionar com a infraestrutura. A nuvem ser externa, como a nuvem pública, ou ser interna, como, né, uma solução on-premise que se apresenta na mesma metodologia, é um desafio aí que os fabricantes têm enfrentado na forma de se posicionar. E a gente tem enfrentado isso junto com o mercado. Eu trouxe, então, logo, que nem você comentou, o ano passado a gente já estava evoluindo muito rápido nessa questão de integração com a nuvem, já facilitando a jornada do cliente para a nuvem, na medida que eu permitia que os dados conversassem de uma maneira transparente entre as nuvens públicas e outras nuvens aí, provedoras aí do mercado. E agora, mais recentemente, a gente trouxe mais uma novidade em relação a isso. O mundo da nuvem, ela traz uma necessidade para os clientes do que se chama de cloud nativa, a nuvem nativa, na forma das aplicações se apresentarem. As aplicações agora precisam estar preparadas para trabalhar com a nuvem, e isso é muito fortemente baseado na questão de containers e Kubernetes. E a Pure, então, trouxe aí mais uma novidade na preparação da infraestrutura para isso, na integração da solução para facilitar para o cliente essa jornada para a nuvem, de adquirir a Portworx, que traz aí a capacidade que eu já tinha dentro dos meus equipamentos de se relacionar os containers e Kubernetes de uma maneira móvel, protegida e eficiente. A gente agora expandiu isso para a nuvem, capacitando que a gente faça isso com nuvens públicas, com até produtos de terceiros, de uma maneira ainda mais fluida e eficiente. Sabe que você falando da forma como você falou, eu entendi uma coisa agora que até então eu não tinha entendido. Quando as empresas começaram a se mover para virtualização, né, e depois virtualização na nuvem, né, faziam isso levando a aplicação como ela era dentro de casa, do jeito nativo, e punha na nuvem, funcionando virtualizado na nuvem. O que era legal, funcionava bem. Só que agora, com o conceito da nuvem nativa, o interessante é fazer isso em blocos pequenos, e aí isso dá toda essa flexibilidade. Vocês têm a capacidade de armazenamento e segurança de dados, backup disso, que são os Kubernetes e os containers, e a tal da aquisição da Portworx vem exatamente a atacar esse problema, né? É um pouco disso, Xandó. Essa portabilidade para a nuvem, ela não é tão automática. Eu não conseguia pegar qualquer sistema legado e pôr na nuvem de uma maneira imediata. Este processo de adaptação justamente passava pela adaptação da nuvem para esse novo ambiente que ela ia morar. Né? Então, essa jornada para a cloud passava por essas etapas de, às vezes, ter algumas adaptações de aplicações que não iriam funcionar dessa maneira tão simples e automática. O cliente continua passando por isso, só que agora eu estou entregando cada vez mais recursos para ele acelerar isso. A portabilidade para o mundo de containers e Kubernetes demanda, né, toda uma série de questões de desenvolvimentos e tudo mais que traz essa necessidade para os clientes fazer isso de uma maneira, às vezes, interna, às vezes até externa, e que aí sim a gente começa a ajudar. A forma de você disponibilizar os ambientes para os seus usuários internos é que é o ponto mais importante. Você estar na nuvem é uma mera ferramenta de você poder usar a TI de uma maneira cada vez mais importante e relevante para o negócio. Esta forma de disponibilizar recursos de informática, né, de infraestrutura principalmente, para o business,
era um gargalo, é um gargalo hoje nas corporações, e por isso que a nuvem acaba sendo uma ferramenta importante, na medida que ela escala muito rápido na hora que você precisa. Mas o jeito de fazer isso tem que estar aderente a essa nova linguagem, a esse novo ambiente baseado no containers e no Kubernetes. A gente já traz isso, permite que isso seja feito de uma maneira ainda mais fluida, mais inteligente e com recursos que, inclusive, a jornada para a nuvem abre novas portas, novas janelas de vulnerabilidade. Então, você também passa a ter novas necessidades de segurança para o seu ambiente de dados que as ferramentas que fazem isso devem prover. O Portworx, inclusive, é uma ferramenta aí reconhecida, aí tem várias, né, métricas, o IDC, por exemplo, tem lá todo um grau de avaliação, mostrando que é uma das soluções mais completas, abrangentes, e que contemplam, de uma maneira muito diferenciada, essa forma de proteger os dados que não é muito usual no mundo de containers e Kubernetes. Ah, não, puxa vida, entendi. Bom, e tudo isso e mais tantas outras coisas vocês estarão divulgando no evento Accelerate 2021, não é isso? Que começa Isso a aí, partir em do dia primeira mão aí, 13. Xandó. Dia É, 12 e dia 13, aí são os 2 primeiros dias. E eu espero aí que todos aí possam entrar no evento, participar e ver um pouco de todos esses anúncios que a gente está fazendo. Muita coisa sendo anunciada, como aqui eu já estou adiantando. A é, empresa, né, vai mostrar o crescimento dela, como que está sendo, a empresa continua aí crescendo bem, obrigado, ocupando aí mercado, sendo cada vez mais um player relevante. Você comentou lá do extraterrestre aí, que ia estar chegando recente aqui no planeta. Aí eu já tive aí essa oportunidade, eu me sentia justamente o extraterrestre trazendo a mensagem. Agora não, eu sei que eu já sou visto, conhecido. Aqui no Brasil a gente já tem aí uma é. relevância muito grande no mundo de armazenamento, e a gente então vai falar um pouco do histórico da empresa, do crescimento, um pouco aí de toda essa expansão. O portfólio cresceu muito, o que vai nos permitir crescer ainda mais em termos de números e resultados, mas principalmente porque a gente está entregando para o mercado coisas que eles estão precisando para continuar essa jornada da transformação digital, da digitalização, a jornada para a nuvem, a forma como você vai lidar com as tecnologias, usar isso para o negócio e se manter protegido e atualizado. Não, e eu vou, nesse momento do vídeo, na edição, colocar aqui embaixo a URL para acesso ao evento, porque vocês inovaram em mais um ponto. Evento remoto funciona bem, só que vocês fizeram de uma maneira fragmentada, as pessoas vão poder ao longo dos próximos muitos dias, ou até 2 semanas, ou coisa parecida, permanecer acompanhando. Então, ó, gente, a URL está aqui, vocês se inscrevam, entrem, visitem. Essa novidade do suporte à segurança e backup de Kubernetes, né, aquisição da Portworx e tantas outras novidades vão estar sendo mais minuciosamente comentadas lá, né? E então realmente é um formato novo, né? Legal que a pesquisa, vocês têm uma pesquisa também que vão divulgar sobre a adoção de Kubernetes, ou seja, assunto interessante não falta, né? É muito, viu, Xandó? É por isso, inclusive, essa adaptação. É isso que você falou, mundo de pandemia, quarentena, né, acesso virtual. A gente tem aí feito aí diversas, né, propostas aí de como acompanhar esses eventos. Quando você está lá presencialmente, é uma imersão em que você exponencia aí a quantidade de conteúdos e aproveita a participação física. Remotamente, a gente sabe que não vai dar para, né, ficar mantendo ninguém, né, acompanhando um evento virtualmente por, sei lá, 8, 16 horas. Então, a gente prefere fazer aí alguns principais anúncios e linkar com isso, né, outras atividades que vão ter um calendário mais distribuído, que vai permitir toda essa melhor absorção dos conteúdos que a gente está oferecendo. Então, desde que nem a gente comentou aí, as questões mais institucionais, do crescimento, né, da empresa, toda a expansão do portfólio que implica em em novidades que a gente está adicionando, desde novas mídias, novo desempenho, o crescimento das máquinas, novas funcionalidades,
e até mesmo aí finalmente na questão aí da Portworx com, né, todo esse mundo de containers de Kubernetes, que a gente tem visto. Essa pesquisa aí que você está comentando mostra, né, a altíssima taxa de adoção, migração das empresas nesse sentido, e até mesmo com impactos no RH, né, mostrando como que os profissionais que estão habilitados a trabalhar com isso são mais reconhecidos, mais bem remunerados no mercado, e estão até mesmo aí preocupação de formação, porque são funcionários, né, são pessoas escassas que o mundo inteiro está procurando. Então, muitas oportunidades em relação a isso, inclusive como uma visão aí de carreira e de evolução do nosso mercado. Bom, fica aí o convite, então, né, a acessar e acompanhar esses anúncios todos, já que esse formato inovador vai permitir de uma maneira um pouco mais dinâmica, né, e torcer para que a marmota vá embora, viu, Paulo? Para a gente tomar um café pessoalmente e gravar um papo fácil ao vivo, que tal? Vai ser um prazer aí. Hoje a gente está muito, né? Squeeze, caneca, quem sabe de repente aí uma garrafa aí, algum conteúdo aí mais relevante também aí para a gente compartilhar, mas principalmente na presença aí das pessoas que a gente gosta, podendo aí presencialmente aí tá junto. É o que a gente quer. Não, maravilha. Eu super agradeço a oportunidade. Eu estou tendo a honra de poder ter essa conversa hoje para lançar no dia do evento, poder fazer esse convite, dar esses spoilers bacanas aqui, que a gente possa de novo voltar a conversar em breve, muito em breve, com certeza. Esse foi mais um Papo Fácil, muito especial aqui com Paulo de Godoy, Country Manager da Pure Storage aqui no Brasil. Muito obrigado, Paulo. Fique seguro. Até a nossa próxima conversa. Até lá. Muito obrigado, Xandó. Um abraço a todos aí. Todos fiquem bem, fiquem seguros, por favor. Abraços.